Boa noite, pessoal. Espero que estejam tudo bem. Lá vamos nós para mais uma live aqui da reorganização miofacial, onde a gente se encontra toda segunda-feira às 7 horas. É uma satisfação sempre estar aqui com vocês. E hoje, nesse dia especial, a gente tem uma live convite. Deixa eu chamar a minha vocês, tá? É, onde a gente vai estar fazendo uma surpresa, né? Então vamos esperar aí a G entrar. Oi, amiga! Olá, tudo bom? Tudo bem? Quanto tempo? Olha nós aqui outra vez. Oi, Deixa eu dar um pessoal, oizinho tudo em paz para o aí? pessoal que está entrando. Legal, Olá, que legal. olá, boa noite. Legal, né? Eu estava falando aqui que hoje a gente tem uma Michele. surpresa, né, Gê? A gente tem uma live convite. Adorei esse nome. É, coisa que você inventou hoje, né? Não sei, mas veio na cabeça, né? Então a gente divide aí. Isso eu achei o máximo. Eu vou ficar repetindo que nem um papagaio, uns 3 dias. Live convite, live convite. Então vamos lá, já está todo mundo entrando aí. Vamos lá. Isso. Você já vai falar do convite ou só no final? Vamos, não, acho que é no final, né? Mas a gente já vai. Hoje a gente vai fazer um trabalho um pouquinho diferente, tá, pessoal? O que aconteceu? Quando a gente fez a nossa live, que é, na verdade, o nosso assunto dominante, vamos colocar assim, né? Que é o tratamento da dor por meio de uma intervenção que é diretamente, né, para o sistema facial, para a face, para o sistema facial. O pessoal entrou em contato e comentou que eles queriam que a gente explicasse, assim, né, por partes, vamos dizer, para ficar, porque é um assunto como eu perguntei para ti hoje, né, Gê, antes da gente entrar aí em mestrado, doutorado, se aprofundar nesse estudo, eu particularmente não entendia, né? E na verdade a gente estuda tudo, estuda quase todo dia e está sempre aprendendo, né? Então o pessoal comentou a respeito se a gente poderia estar falando um pouco dos mecanismos endógenos de controle da dor, mas de uma forma mais pausada, vamos colocar assim. Então a gente teve uma ideia, né, Gê? Né? Então hoje a gente veio aqui para convidar vocês para isso, tá? Mas antes a gente vai conversar um pouquinho, vai dividir um pouquinho de conhecimento, né? A live hoje vai ser mais curtinha, mas a gente vai estar dividindo aí alguns pontos importantes com vocês. Mas antes, Gê, conta aí onde você tá. Hoje eu vi aquelas duas meninas lá, que lindas! Que você avaliou! Quantos É, anos agora, elas agora eu tô, tinham? agora eu tô cuidando mais das crianças. Os adultos Ah, já estão cuidados o suficiente, né? Estão voltando os olhos para as avaliações precoces, que eu acho que é uma coisa, vou dizer assim, é a minha nova bandeira, né? A gente precisa ter esse mesmo cuidado que hoje em dia já se tem de avaliação com os adultos, né? Porque qualquer clube, qualquer lugar que você vai que tem um esporte, um treinamento, já tem seu físio, graças a Deus, uma evolução uhum, tremenda que houve na nossa profissão, né? Os fisioterapeutas que trabalham com esporte já estão muito bem alinhados no trabalho de prevenção, de avaliação, de saber aonde que tem que agir. Então, eu acho que agora a gente tem que abrir outras frentes, né? E uma que eu estou me dedicando agora é levar isso para o treinamento precoce, porque as crianças, por exemplo, na ginástica, elas começam a treinar com 5, 6 anos, né? nossa, é bem cedo, né, É muito Gê? cedo e sofrem a mesma sobrecarga que um adulto sofre. Então, eu considero um desafio agora entender as necessidades desse grupo, dessas crianças, é, que são necessidades diferentes dos adultos. Pode até parecer as mesmas, mas não são, porque um adulto, por exemplo, você vai lá, ele tem força, a criança ainda não tem força desenvolvida, né? E tem muita flexibilidade, coisa que o adulto já não tem. Então, para os adultos, você Uhum, precisa priorizar talvez a mobilidade, para a criança, você precisa estabilizar mais aquelas articulações. E os outros uhum. desafios. Hoje, por exemplo, eu atendi uma menininha lá, que a treinadora tirou do treino, a Andréa.
ó, ela tá com dor de barriga, eu não tô entendendo o que que é, tal. Aí peguei e levei para a salinha e fui avaliar. A dor de barriga nada mais era do que uma contratura em reto anterior da coxa, que a inserção é aqui em cima, né? Na espinha ilíaca. Estava irradiando, ela estava achando que ela estava com dor de barriga. E aí, não é Nossa! interessante isso? Então, Muito assim, e aí interessante. fiz lá uma intervenção, conversei com a treinadora, depois conversei com a mãe da menina, porque já é a segunda vez que ela tem essa contratura na coxa, então pode ser que tenha algum problema alimentar por trás. Já encaminhei ela para falar com a nutricionista lá do clube, que graças a Deus aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar muito bacana, né? Então, eu acho que é isso. As crianças estão começando muito cedo, são atletas muito cedo. O pessoal aqui até teve, né, uma que comentou e crescem demais, e teve uma agora eu perdi aqui, eu me banando ainda um pouco aqui, o pessoal, bastante gente entrando, o pessoal comentou também, Gê, que a filha, eu acho que dela, cresceu 15 centímetros no último ano. Eu Nossa, passei por isso com a minha Sofia também, é né? bastante. Lembra que eu te falei? É a minha filha hoje tem 13 anos e tem mais de 1,70 de É. altura. E, e isso Eu pode ser um senti dos assim, motivos também, essa tensão excessiva, né? isso, Nas é, inserções dos tendões. E quando você está falando de todos os pacientes, né? E com criança não é diferente. Aí sim você precisa pensar de uma maneira multidisciplinar, né? Porque com certeza. nossa, é difícil trabalhar com criança, sabia? Porque você vê Uhum. essa menina, dói, mas ela acha que é a barriga, né? É difícil você conseguir perceber se a dor dela é daquele tamanho mesmo. Não estou nem falando dessa pequena aí, mas assim, as outras sentem dor, mas será que é uma dor tão grande assim? Ou é uma dor que está envolvido o medo Isso é de porque eu vejo, cair, eles né? nem entendem, na verdade, o que seria a dor em si, né, Gê? É, Eu vejo, né? Eles não conseguem, não é que eles não entendem, eles sentem, mas eles não conseguem verbalizar, né, o que seria, porque eles ainda estão no processo de autoconhecimento. Se você pega os pequenininhos, então vamos supor assim, eles tiveram algumas experiências dolorosas ao longo do trajeto, né, de vida deles ainda curtinho. Então, para eles, qualquer coisa vai trazer uma reação, né? E quando entra ainda na pré-adolescência, vem alteração hormonal e tudo mais, eles fazem um boom maior ainda, né? De sério. Então a gente exatamente. fica. Eu imagino, né? Que você fica meio E perdida, assim. Então eu acho que está e sendo um o desafio treinador para ti, também. né? O treinador também, na verdade, todos nós lá, né? É um quebra-cabeça. Você fica tentando entender cada situação, né? O que, que tem por trás daquilo. Tá? Tem o É. ambiente familiar que tá envolvendo, tem a Uhum. criança às vezes não quer mais fazer esporte, mas os pais meio que pressionam, ela continua, e daí ela começa a ter dor, começa. É muito rico, assim, entendeu? E muito Uhum. importante, né? Muito importante a gente. E eu tenho muito orgulho dessa equipe aqui, do Agite, que é aqui onde eu trabalho, porque são mais de 200 crianças, né? Que treinam lá. Nossa, Gê, e eu estava pensando agora que incrível esse trabalho, que não seria precoce, vamos dizer, que é o que tem que ter, né? Que é um É, trabalho profilático também, para vocês poder cuidar dessas crianças ao longo do. Eu acho que antigamente não era, tipo assim, então, né, Gê? Eu acho que vocês construíram isso, né? não, É um eu acho que orgulho para assim, nós. isso vem acontecendo no mundo do esporte, né? Primeiro foi a entrada do psicólogo, do papel do psicólogo, depois do nutricionista. Então, hoje você tem o biomecânico chegando mais perto agora, né? Por quê? Porque o ser humano é complexo, né, Lari? O ser humano Bah, precisa. Não adianta você é, julgar que está doendo porque, sei lá, virou o pé. Às vezes não é, né? É muito complexo isso. exato, é. A Ana Paula comentou aqui também que tem a dor do crescimento, né? E tem a dor, Exatamente. sabe que eu passei isso, Ana Paula, passei. Claro, foi uma experiência para mim, mas eu passei isso com a minha Sofia. E sabe uma coisa que ajudou muito, Gê? Eu ensinei ela a usar o rolinho, sabe?
aquele que tu me ensinou, miofascial. Eu falei, filha, e claro, sempre mexendo nela, porque eu via que como o tecido conjuntivo dela é diferente do meu, assim, ela puxou mais a estrutura do pai, então o meu é um tecido conjuntivo mais, né, elástico, vamos colocar. E o da Sophie não, tem uma rigidez tensional muito grande, que é muito semelhante ao do meu marido. E eu vi que ela estava, tipo, apertadinha, sabe? Ela estava crescendo, mas parece que o tecido... Olha que louco isso. O tecido conjuntivo dela apertadinho, talvez não Não acompanhando esse crescimento. acompanha, é. Isso, gente. Então, claro que às vezes para ti que já está acostumada é uma informação assim, mas eu fiquei surpreendida assim com a minha filha. Então eu comecei a ir nos pontos específicos, assim, com a mão mesmo, e ensinei ela técnicas de alongamento, técnicas assim com o rolinho, de autocuidado, sabe? Para que ela conseguisse, vamos dizer assim, crescer dentro dela. Foi essa expressão assim que E, e eu aí, você vê, achei. imagina uma menina como a tua, né? E todas essas crianças, com todos esses fatores, né? Hormonais, crescimento, emocionais, de certa forma, né? Porque está Sim, mudando a cabeça também. E aí tem que treinar 4 horas por dia, com 6 anos, cara. 7 anos de idade. Meu É muita coisa, né? Deus do céu, é muita coisa, Gê. É bastante. Mas graças a Deus que eles hoje elas estavam felizes ali na avaliação. Achei tão bonitinho o sorriso delas, fiquei bem feliz de ver Elas elas. são Parabéns pelo engraçadas. trabalho. Obrigada, Parabéns, Fê. amiga. Ela é muito gostoso, sim. Mas e aí, É, o que nós estávamos falando mesmo? não, a gente, pessoal, nem tinha combinado esse papo aqui, mas acho que faz parte, né? Então, gente, na verdade, assim, primeiramente, hoje a gente tem na literatura uma prevalência de um artigo que foi publicado, o sobrenome do autor é o Voss, foi publicado na Lancet, que é uma das maiores revistas, né, vamos dizer assim, direcionadas, né, para um dos maiores fatores de impacto. Né, fazendo um resumo muito grande, né, depois, como sempre, né, a gente, para quem quiser, só pedir lá que o Rian faz direciona os artigos que a gente comenta aqui para vocês. E esse artigo de 2016, ele mostrou, Gê, que a prevalência de dor crônica, né, contando ambos os sexos, é de 30%. Então, tu imagine que a cada 10 pessoas, 3 sofrem de dor crônica. Isso é muita coisa, né? E se nós formos entrar mais especificamente na dor lombar, teve um artigo que foi lançado, se eu não me engano, em 2006, não tenho a data exata, ele foi em 2006 e depois foi replicado em 2016, se eu não me engano, ou 2008 e 2018. Eu não vou saber a data corretamente, mas também depois eu disponibilizo para vocês. Mostrou que há 20 anos atrás, por exemplo, a maior incidência de incapacidade, onde as pessoas, por exemplo, não iam trabalhar, né, enfim, global era a dor lombar e a dor cervical. E 20 anos depois, Gê, continua sendo a dor lombar e a dor cervical. Essa é uma informação que sempre me surpreende, porque significa que a gente está estudando muito o assunto, mas ainda está se Está esparramando. resolvendo, né? Está resolvendo, é simples, né? Quando a gente pega um estudo desse, é muito simples a gente pensar nisso. E uma outra informação saiu no The Journal of Pain 2023 agora, fresquinho, tá? Que mostrou que dessa porcentagem que sofre de dor crônica, Gê, eu fiquei assustadíssima com essa estatística. A prevalência é de que 45% dessa população faça uso de opioides. E a gente sabe, né? Quando a gente fala de morfina, a gente fala de tramadol, né? Então a gente está falando de medicamentos que causam e geram muitos efeitos colaterais. E geram dependência, tá? E muitas vezes não resolvem o problema. Então o que a gente pensou? Como a gente está se dedicando, né, há algum tempo já, né, Gê? Como eu falei para ti antes ali, eu antigamente não tinha essa informação, né, de entender como a gente estudava dor, né, a gente tratava dor, mas eu particularmente não entendia como acontecia. Eu sou bem honesta. Quando eu entrei realmente no mundo da dor, como ela acontece, que é o mundo, né? Então, é uma série de variáveis para a gente poder estar entendendo, avaliando, compreendendo, montando tratamento e tudo mais.
E, além disso, a gente tem que entender como funcionam os mecanismos endógenos de controle da dor, que é por eles que nós vamos proporcionar analgesia para o nosso paciente, né? Então, a gente teve uma ideia para vocês, né? Por isso que a gente está fazendo, vou falar de novo, essa live convite. Hoje, onde nós vamos nos encontrar durante... teremos 3 encontros, onde nesses encontros, né, Gê, que vão ocorrer, eu anotei aqui, no dia 20, 27 e 30 de março, sempre às 19 horas, tá? Nesses encontros, Gê, fala aí o que a gente vai ter no dia 20, no dia 27 e no dia 30, que daí eu falo do dia 3. No dia 20, nós vamos ter uma live intitulada Fáscia e Opioides. Então, nós vamos conversar sobre dor, obviamente, como que são os mecanismos de analgesia através do sistema opioidérgico e o que isso tem a ver com a fáscia e como que a intervenção na fáscia pode liberar esses analgésicos opioides, que é super legal esse tema, né? Eu não perderia por nada. Depois, no dia 27, e depois a gente está falando com uma especialista, que é a Larissa, gente. Que ela só estuda opioide e canabinoide na vida dela. Então, assim, a segunda live, dia 27/3, vai ser fáscia e canabinoides. Então, vamos falar sobre a cannabis, sobre os canabinoides, sistema cabinoidérgico, é isso? Isso! Cabinoidérgico. E tudo referente sempre, o nosso interesse sempre é o envolvimento da fáscia nisso tudo e a intervenção manual, a intervenção da reorganização miofascial na fáscia, como é que ela consegue ativar esse sistema e ter uma resposta desse sistema analgésico, tanto o opioide como o canabinoide. Então, já temos 2 dias imperdíveis aí, que é o 20 e 27. E aí, no dia 30, a gente vai falar sobre dor e café, cafeína, pessoal. A cafeína tem sido muito estudada porque ela bloqueia esses moduladores de dor, principalmente o adenosinérgico. Então, daí a gente vai falar sobre isso. Não precisa parar de tomar café, mas ver quanto que toma e quando que pode tomar, né? Tem hora que não deve tomar, principalmente dentro de um consultório de fisioterapia, não deveria se tomar café, né? Mas pouca gente sabe disso, a gente vai falar sobre isso no dia 30. E daí, dia 3, vem a surpresa da Larissa. Fala aí, Larissa. Então, dia 3, para fechar. Pessoal, gravem as datas, tá? Dia 20, 27 e 30 de março, 19 horas. Venham com a gente, que a gente vai estar falando. A gente já explicou parte por parte desses mecanismos, o envolvimento com a analgesia, a fáscia, que papel que tem, né, Gê? E no dia 3 a gente vai fechar essa parte com chave de ouro, onde a gente vai ter uma surpresa muito especial. Só que eu vou contar só mais pra frente. É porque ela não convidou ele ainda. Só um pouquinho mais pra frente. Mas já reservem a data. Ah lá, Ana Paula anotou aí. Boa, Ana Paula. Isso, boa, Ana Paula. Dia 3 de abril, tá? Também às 19 horas, a gente vai ter uma surpresa online, totalmente gratuita, tá? Que a gente vai comentar durante essas nossas lives aí, tá bem? Isso. E uma outra coisa, pessoal, a gente vai enfatizar o que a gente domina, o que a gente ama, o que a gente faz todos os dias, né? Que é acrescentar a nossa mão, né? Para estimular, para modular esses mecanismos endógenos, o exercício também, claro, a gente vai explicar mais ou menos, ó, a Maria falou, eba! Isso mesmo, Maria, a gente vai explicar como funciona, a gente vai trazer como tudo que a gente traz aqui para vocês, tanto que está lá na nossa bio, é uma prática baseada em evidência e experiência, então a gente vai trazer as evidências e trazer a nossa experiência. E eu separei um material aqui para vocês, vou comentar um pouquinho aqui rapidinho, Gê. Eu separei um material que eu vou disponibilizar, que é um artigo de revisão que foi publicado na Revista de Dor de São Paulo em 2013, tá? Eu adoro, amo enfatizar pesquisador brasileiro, gente. A gente tem muita gente boa aqui trabalhando, tá?
E esse artigo é do professor Arthur Padão Gosling, não sei se eu falei certo o sobrenome dele, mas nesse artigo, tá, que é um artigo que está escrito em português, ele tem um quadro, onde ele mostra os mecanismos de ação e efeitos periféricos centrais e associados à fisioterapia. Olha só. E quando eu tenho periférico, eu tenho central e tenho efeito associado. No efeito associado, por exemplo, como sistema motor, sistema simpático e sistema hormonal, em todos eu tenho o toque. Todos, gente. Eu tenho. Então, ou ele coloca como terapia manual, ou ele coloca técnica que tenha contato com a pele, ou ele coloca técnica de terapia manual suave, ou ele coloca liberação miofacial, tanto na parte, por exemplo, de ativação de opioide, ativação não opioide também de mecanismos endógenos. Então, assim, córtex cerebral, tá? Então, ele coloca aqui também toque, exercício. Então, olha só, pessoal. A gente vai estar enfatizando para vocês, tanto na parte periférica, central, quanto a associativa, né? Dentro desses mecanismos de ação. Então, a gente está separando um material bem legal, né, Gê? Por isso que a gente veio aqui fazer esse convite. Então, olha lá, já está anotado aí pela Ana, 20, 27, 30 e 3 de abril. Então, Isso. vem com a gente que a gente está bem empolgada aí, né, E a Gê? Ana perguntou se dá deixa eu ver, a pergunta dela aqui foi... Ela perguntou dos artigos, se a gente tem como disponibilizar os artigos, Sim, com certeza. finalizando. Isso, finalizando aqui, eu já estou enviando, tá, Ana? Aí o Rian Isso, já passa aí pro teu Instagram, tá bem? isso. E mais uma coisinha, a dor crônica, a gente sabe que ela deixa sequelas neurológicas, né? Na nossa massa encefálica, né? Já tem estudos sobre isso também, né, Lara? Exatamente, e deixa mesmo, gente. E é o que eu falo assim, só o paciente que sofre, né, de dor crônica, ele sabe o que é isso. Ó, estúdio ali, a Denise falou, não perco por nada, isso mesmo, vem com a gente. Realmente, Gê, tem um artigo, eu não vou me lembrar agora, que ele mostra, né, acho que é a ressonância, né, de um encéfalo de um paciente que sofre de dor crônica e um paciente que, né, não sofre, vamos dizer, de dor crônica. E realmente é bem diferente. Então, isso até uma vez eu li, Gê, que a dor crônica ela tem a capacidade, inclusive, de mudar a nossa percepção perante ao nosso cotidiano, né? Ao todo, né, o que acontece dentro do nosso meio, vamos dizer assim, ambiental mesmo, né? Uhum. Então faz com que o nosso paciente tenha uma percepção diferente dele, pessoal, e dele perante o mundo. Então, realmente, assim, e quando a gente vê uma incidência, por exemplo, que ainda é dor lombar e dor cervical, gente, pelo amor de Deus, ainda é cervicalgia inespecífica e lombalgia inespecífica, que são duas condições que nós, fisioterapeutas, teríamos que resolver no nosso consultório, né? Porque isso daí é o que a gente faz todo dia, é o que a gente estuda, né? Então, assim, realmente é algo que eu acredito que quanto mais informação a gente tiver sobre como as nossas intervenções são realizadas, para a gente não fazer mais do mesmo, como a gente colocou lá no Instagram, e não apenas florear a nossa sessão. Então, acrescentar 1000 parafernália, né, Gê? 1000 coisas, e no final das contas a gente não está obtendo resultado. Então, a gente realmente precisa estudar. Né? E a gente precisa entender como é essa condição e como esse paciente sofre. E cada vez mais, uma dor aguda, quando não resolvida adequadamente, ela se torna retroalimentada, né? Como uma dor crônica. E quando o paciente entra naquele ciclo, dor aguda, dor crônica, dor aguda, dor crônica, dor aguda, que vai agudizando conforme ele tem uma condição crônica, aí, né, Gê? Aí é o que eu digo, aí É a bem gente vai ter um importante a paciente gente mais discutir. difícil. É muito importante a gente... Isso. Exatamente. E também questionar, né? É tema até de uma mesa redonda, eu diria, né? Assim, não está funcionando porque a intervenção do fisioterapeuta tá equivocada. Às vezes a coisa não funciona, isso eu falo pela minha experiência, tá? Porque o paciente não abraça o
tratamento também. Adere. Não adere ao tratamento. Então, assim, não estou falando daquele tratamento dele vir no consultório, mas tem a parte que ele tem que fazer. E que é a obrigação nossa de orientar e de cobrar e sabe, de tornar aquilo prazeroso de fazer, né? Principalmente quando a gente fala de dor crônica, o exercício. O exercício, se a pessoa não se conscientizar que isso tem que fazer parte da vida dela, né? 3, 4 vezes na semana, o nosso tratamento não vai dar certo também, né, Lá? Exatamente. E tu sabe, Gê, eu estou montando uma palestra aqui, agora tu falou do exercício. Deixa eu só pegar a referência certinho, que eu li esse artigo faz pouco agora. Aqui, ó, mas comenta, ele é um artigo, deixa eu ver. Ah, aqui, ó, meu Deus, o senhor Daniel vai me matar porque eu esqueci o nome dela. Um artigo da Sluca, tá? Um artigo da Sluca de 2018, que é uma das maiores pesquisadoras de dor no mundo, uma pesquisadora sensacional, e ela coloca, né? Ela colocou, eu estava lendo o artigo, que antes você realizar qualquer coisa, qualquer tipo de exercício, do que você não realizar nada. Né? Porque quando você realiza qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de movimentação, você ativa esses mecanismos endógenos que fazem o controle da dor. Então, assim, nós estamos fazendo a citação de uma das maiores pesquisadoras em dor do mundo. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente levar isso em consideração. E a Ana colocou ali autocuidado, né? Isso mesmo, né, Ana? A gente enfatiza muito na RMF o autocuidado e é uma coisa que a gente não ensina só não, viu? A gente faz e a gente traz dentro do nosso consultório, né, Gê? Todo dia. Exatamente. Muito legal. Gosto muito de falar sobre esses procedimentos de dor crônica, porque é um desafio diário no consultório, né? Diário, desde a avaliação. Não adianta colocar o paciente para vir diariamente no seu consultório, ficar cheio de fiozinho para lá e para cá, né? Enfim, aí sim você realmente torna... pode dar um cartão fidelidade para o paciente, mas ele não vai sarar nunca, né? Exato. E um outro ponto que eu li também montando essa palestra, Gê, é que comentou que muitas intervenções que o fisioterapeuta utiliza, eles são momentâneos os resultados. Então, é uma situação que eu sempre falo, né? Eu quero encontrar meu paciente no mercado e não quero que ele olhe para mim e diz, Lara, eu tenho que voltar lá, né? Eu quero encontrar meu paciente no mercado e ele diga, Lara, eu te encaminhei tal e tal pessoa, eu tô bem, tô jogando, tô fazendo, tô escalando, tô dominando o mundo. Né? Então, assim, a gente tenta trazer, a partir da nossa experiência clínica e científica, algo que realmente a gente altere esse padrão de dor crônica, né? Que a gente consiga fazer com que o paciente vença. Então, a gente utiliza de estratégias que são reconhecidas da nossa prática e da nossa ciência, e da ciência também em si, onde a gente vai conseguir ter essa mudança mesmo, porque o paciente vai achar o caminho da cura dele. A gente só vai dar as estratégias para isso acontecer, né, Gê? Isso mesmo, muito legal. É isso aí, pessoal. Que bom que vocês entraram, estão aí acompanhando a gente. Hoje a live vai ser mais curta, porque a gente está mais querendo convidá-los para participar das próximas 4 lives, né, Lari? Vão ser 4 encontros. 4 encontros. 3 lives e depois um encontro especial. Isso. Não marquem nada nessa data, por favor. É isso aí, Lari. Fechou? Fechou. Vou só repetir as datas, pessoal. Dia 20, 27 e 30 de março. Então, são 2 segundas e 1 quinta-feira, 19 horas, tá? Primeiro a gente vai falar de fáscia e sistema opioide, depois a gente vai falar fáscia e sistema canabinoide, depois a gente vai estar falando fáscia e cafeína, né, Gê? Um assunto bem interessante, tá? Todos, né, na verdade. Então a gente vai estar passando um pouquinho da nossa experiência. Vão ser lives mais curtas, mais cheias de conteúdo. Todo o material de referência que a gente utilizar nessas lives, a gente encaminha para vocês, tá? A gente prioriza muito esse compartilhamento de conhecimento e depois aguardem que no dia 3 de abril a gente tem uma surpresa especial. É isso aí. Viu? E não foi a surpresa, eu acho que eu tô de parabéns.
A Alexandra mandou aí, boa semana, Alexandra, boa semana para você também, que Deus abençoe a todos, amiga. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada, querida. Um Beijo no beijo, coração, pessoal. fiquem com Deus. Tchau, Tchau. pessoal.